seus amáveis conselhos, receber ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 vem à igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, como é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Sempre aguardo ansioso a chegada do dia do Deus Criador. Nesse dia minha alma contente rende graças e ações de louvor. Oh, vem, 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 vem à igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, como é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Vamos orar? Pai eterno, vamos orar. Nosso Deus, nosso Criador, Pai eterno, dono das nossas vidas, nosso Deus, queremos te agradecer por tudo quanto o Pai tem feito e ainda fará, dono das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, queremos te agradecer por em todo momento possamos glorificar, exaltar, Senhor, a tua palavra e o teu reino. Estamos vivendo nos últimos momentos da história desse mundo e nós estamos vendo, os sinais estão vindo diante de nós. Tudo quanto está predito na sua palavra, temos visto o seu cumprimento. E ajuda-nos, ó Pai, para que nesse tempo de crise, que cada vez mais se avolumará, possamos, Senhor, manter nossa ligação e comunhão contigo e buscarmos com urgência, Senhor, a nossa preparação. O Senhor está pedindo do seu povo um despertamento. E ajuda-nos, ó Pai, a despertarmos para o momento em que estamos vivendo hoje. Venha estar com a tua igreja nesse momento. Dá-nos o entendimento da tua vontade, da tua palavra nesta hora. Que seus anjos ministradores estejam aqui presentes e teu Santo Espírito, para que possamos guardar a tua palavra em nossos corações. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Desejamos a graça e a paz do nosso bom Deus. Estamos hoje aqui para darmos continuidade daquele que é o propósito de Deus para a nossa vida, nesse novo ano de 2024, com suas surpresas, mas também com as suas continuidades de projetos já preconizados desde anos atrás, ou talvez desde o ano passado, mas nós estamos certos que Deus está no controle de tudo. Não precisamos temer o futuro, a menos que nós nos esqueçamos da maneira como Deus tem conduzido o seu povo desde o passado. Porque compreendemos que o trato de Deus com os homens sempre foi o mesmo. Que os movimentos que estão acontecendo ora no presente têm o seu paralelo com os do passado. E o sábio Salomão dizia no livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9 e 10, que nada há de novo debaixo do sol. O que foi é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer. E ele pergunta no capítulo 3, verso 15, diz a mesma coisa. E ele diz que Deus vai cobrar
das coisas passadas. Então, nós precisamos olhar para os dias de hoje e percebermos o que está a acontecer. Mas para isso, vamos olhar um pouquinho para a história do passado e a gente perceber como Deus sempre trabalhou. Vimos a experiência de Josué, Deus dizendo para ele em Josué capítulo 1, no verso 9, ele diz, olha, não temas, porque eu estou contigo. Deus nos garantiu que ele sempre estaria com o seu povo. E Cristo, no livro de Mateus capítulo 28, no verso 20, ele deixa uma promessa e diz, eis que estou convosco todos os dias, em todos os momentos, 24 sobre 24 horas, minutos, milésimos, centésimos. O Senhor Jesus prometeu que ele estará conosco todos os dias até que ele volte. Então, amada igreja, esta promessa de Cristo deveria e deve trazer em nossos corações a certeza quanto ao futuro, deve trazer em nós a esperança de que com Jesus, somente com ele, lá na frente, tudo vai dar certo. Sim, somente com Jesus, com ele, por ele e através dele, sabemos que tudo vai dar certo. Quando eu estou dizendo que tudo vai dar certo, eu não estou falando na esperança da aquisição dos bens deste mundo. Não estou falando da falsa esperança que é dado num mundo tão injusto, num mundo tão perturbado, e trazer uma falsa esperança de que haverá paz nessa terra. Irmãos, vocês sabem, eu não preciso dizer, a palavra de Deus nos diz que este mundo não terá paz. O profeta de Deus diz as seguintes palavras, levantai e andai, porque aqui não é o vosso descanso. Nós temos uma promessa. O noivo diz à sua noiva, o cordeiro diz à sua noiva, vem, eis que venho cedo, sem demora. E ele diz que eu tenho um galardão preparado para você, porque faço nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Ele disse, aquele que disse, eu afirmo isto como verdade, não duvides. Então, amada igreja, nós precisamos olhar para as promessas de Deus nestes últimos dias da história que estamos vivendo hoje. Eu não sei quantos acompanharam, e porque isto não é vinculado nas mídias convencionais, na língua portuguesa, mas algo tremendo aconteceu, estranho, nos Estados Unidos esta semana, em Miami. E eu vou dizer para os irmãos que o Espírito de Profecia mostra como um dos eventos, um dos últimos eventos, que nos daria a plena certeza de que as profecias preditas por Deus, que indicariam a breve volta de Jesus, e antes que saísse o decreto dominical, ela diz que seria uma manifestação de espíritos de demônio na face da terra de uma forma mais visível. E desde 2022, uma série de notícias tem agitado o mundo, e em particular os Estados Unidos, de supostos seres alienígenas que têm se manifestado. No ano passado, na Califórnia, uma família recebeu essa visita de seres com mais de 3,5 metros de altura, apareceram enquanto eles estavam em casa. Assustados, tiveram que acionar o 911 para que viessem para lá. Isso se tornou notícia nos Estados Unidos da América. Generais ligados ao Pentágono trouxeram um protocolo que foi discutido no Congresso norte-americano. E qual era o assunto? Avistamento de OVNIs, extraterrestres, alienígenas. Queridos, nós estamos a falar do Pentágono. O serviço principal, especial na área militar, de segurança militar dos Estados Unidos da América.
trazendo esse assunto no Congresso, é porque a coisa não é teoria de conspiração. É uma teoria que realmente existe. Agora, irmãos, o que aconteceu em Miami? Alguns jovens estavam num determinado shopping e eles foram lá, segundo uma testemunha conta, foram para comprar algumas roupas para o seu irmão. E, de repente, eles notam que pessoas corriam de um lado para o outro, assustados, e eles não compreenderam o que estavam passando naquele preciso momento. Foi acionado mais de uma centena de viaturas da polícia da cidade de Miami para atender o grito e a agitação que estava acontecendo aí. E, para a surpresa deles, quando eles saem, conta esse jovem uma testemunha ocular. Ele diz que enquanto corriam, o seu irmão, que é autista, ele gritava para eles: toalha, toalha, toalha. Segundo ele conta, ele diz que normalmente quando o irmão dele está assim, assustado e com pânico, essa é a palavra que ele usa. Tá? Jogue a toalha, jogue a toalha. E quando ele olha para ver o irmão que estava atrás, ele diz que o que eu estou dizendo para vocês não é algo que eu preciso inventar e ninguém contou. Estão dizendo que era uma rixa, era conflito de jovens rebeldes. Mas eu estou dizendo aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu vi. Por quê? O governo está a tentar o quê? Esconder a realidade dos fatos. Querido, nós estamos vivendo num período da desinformação. E por isso o povo de Deus precisa estar bem informado, porque Deus nos deu as informações antecipadas. Existe um programa chamado programação preditiva. Enquanto o diabo tem programação preditiva, o povo de Deus tem a programação profética. Por isso ele nos deu o espírito de profecia. Porque você não entenderia essas manifestações lendo simplesmente a Bíblia se Deus não falasse através do espírito de profecia por meio de Ellen White. Vocês percebem agora a importância de Deus dar o espírito de profecia? Vocês agora entendem o perigo de quando nós rejeitamos o espírito de profecia? Queridos irmãos, no livro Grande Conflito, a serva do Senhor diz que antes que o decreto dominical fosse estabelecido, pouco tempo antes do fechamento da porta da graça, os espíritos de demônio se fariam presentes. Irmãos, eu quero dizer para vocês, existe uma pregação no canal Terceiro Anjo, um canal de um ministério nosso, adventista. Tem lá o tema de uma mensagem, se não me engano, o título fala sobre 2025. E o irmão conhecedor na matéria, ele explica exatamente sobre estas coisas que estão acontecendo lá. Agora, irmãos, algo interessante que me chamou é que Ellen White fala que estes eventos estariam ocorrendo como indicação de que a porta da graça estaria prestes a se fechar para o mundo. É claro que ela não está dizendo que basta aparecer essas criaturas, então, olha, amanhã a porta da graça fecha. O que ela está querendo dizer? Que quando estas coisas estivessem a acontecer, o povo de Deus devia estar discernindo que evento é esse e compreender que daqui a pouco iremos embora para o lar. Por quê? Porque depois destas coisas, queridos irmãos, esses espíritos de demônio é que estarão empurrando os reis da terra para que o decreto dominical saia contra o povo santo de Deus. Será que estamos percebendo isso, irmãos? Este jovem diz, no seu depoimento, ele disse assim, olha, eu não vou dizer que era alienígena, porque do que eu ouço falar de alienígena, aquele não era um alienígena. Era uma criatura, segundo ele conta, de aproximadamente 4 a 5 metros de altura. E ele dizia que a maneira como ele se movia era muito esquisita. Porque vocês estariam correndo, quando você olhasse para trás, ele está numa distância, depois que você volta a olhar para trás, ele já está mais próximo.
Queridos irmãos, lembrar que estamos no ano mais conturbado da história do mundo. Os irmãos vão ver isso. Aqueles que estão acompanhando o meu canal, nós demos a abertura do que nos aguarda 2024. E, se Deus quiser, amanhã estaremos apresentando ali a análise do filme O Mundo Depois de Nós, que foi lançado exatamente no dia 8 de dezembro do ano passado. E na próxima apresentação estaremos atualizando com o filme que será lançado este ano nos Estados Unidos, intitulado Guerra Civil, 28 dias depois. Vocês se lembram que nós havíamos falado sobre isso aqui, neste púlpito, neste lugar? Falamos sobre determinadas previsões que eles estão vendo que vai acontecer nos Estados Unidos da América. E a serva do Senhor, no livro Grande Conflito, por que estou mencionando sempre o livro Grande Conflito, queridos irmãos? Porque, queridos, por essa razão é que quando o livro Grande Conflito foi para ser publicado pela primeira vez, vocês conhecem a história do livro Grande Conflito? Quantos conhecem aqui? Queridos, devíamos conhecer. Deveríamos conhecer. Ao ser levado para a gráfica, a fim de que o Grande Conflito fosse publicado, 2 máquinas queimaram. 2 vezes as máquinas queimaram, estragaram por completo. Sabem por quê? Porque Satanás tem um ódio ferrenho contra o Grande Conflito. É por essa razão que hoje o diabo, de uma forma mais inteligente, ele diz: eu estraguei máquinas, dessa vez eu não vou estragar máquinas. Sabe o que ele fez? Agora vou passar a ideia de condensar os livros. Reduzir informações. Vocês lembram quando Cristo disse que Satanás, se possível for, enganaria teus escolhidos? Como é que Satanás vai enganar os escolhidos, se eles são os escolhidos, o povo de Deus? Satanás é o arquiteto do engano, é um velho de cabelo branco. Tem muita experiência de mais de 5.000 anos. E por isso ele trouxe essas ideias na nossa igreja. Condensem o livro Grande Conflito. Vocês podem fazer circular, não tem problema, façam circular, mas que não circule tudo. Vocês percebem? E agora vejam a ira do diabo. Deus levantou um ministério de sustento próprio, autossustentável, que eu sempre tenho apoiado e tenho divulgado suas obras. Assim como aconteceu com o ministério Morning Star, do filho de Ellen White, um ministério de sustento próprio, porque a igreja institucional estava negligenciando a obra no sul. Deus hoje tem levantado ministérios de sustento próprio, como o ministério do MEP, que fica em Santa Catarina, o ministério Tempo do Fim, e vários outros ministérios, como o grande ministério que Deus está usando hoje, o ministério IAG. Tem uma campanha enorme, maravilhosa agora, Projeto Folhas de Outono, que é a distribuição em massa do livro A Grande Controvérsia, completo. Não é uma condensação. Se um ministério de sustento próprio consegue fazer isso, milhares de livros estão sendo espalhados. Vários ministérios estão entrando nesse projeto do IAG. E eu convido você que está nos assistindo, apoie este projeto do IAG para a transmissão da mensagem, porque estamos vivendo no fim. O grande conflito precisa ser espalhado como folhas de outono. E hoje eu me apercebi que os irmãos do Ministério Tempo do Fim receberam a doação deles de cerca de mais de 3.500 livros do grande conflito completo. Se os ministérios podem fazer isso, eu me pergunto, por que a instituição mundial, com tantos milhões de dólares que são arrecadados pelos dízimos, não está fazendo o livro Grande Conflito completo? E está condensando. Irmãos, vamos usar o são raciocínio. Satanás está irado e ele não quer que o grande conflito seja apresentado ao mundo. Meus queridos irmãos, o livro Grande Conflito precisa ser o nosso tema hoje. Precisamos estudar esse livro em nossos lares. Por favor, queridos irmãos,
adquiram um livro A Grande Controvérsia. Comecem a estudar como culto familiar. E eu vou dar aqui a dica de alguns capítulos. Comecem a estudar o capítulo 32, capítulo 35, capítulo 36. E voltando um pouquinho, nos capítulos 1, capítulo 12 e 3, para terem uma noção e fazer um comparativo dos tempos, porque no capítulo 1, ela faz uma dissertação sobre o paralelo que a destruição de Jerusalém tem com o nosso mundo. E nos capítulos subsequentes, para que vocês estejam familiarizados com a experiência do que os outros passaram no passado, do martírio e o que eles enfrentaram. Queridos irmãos, nós precisamos estar nos preparando para o que está por vir. Podem estar certos. Eu tenho dito várias vezes no meu canal, eu não sou alarmista. Não sou alarmista. Também não sou fanático. Apenas Deus tem nos dado discernimento para entendermos algumas coisas. E é nossa responsabilidade tornar conhecidas essas coisas. Precisamos ler bastante o livro Grande Conflito para entendermos isso. Mas agora, queridos, quero falar de algo. O elemento fundamental. Porque todas essas coisas, queridos irmãos, são incondicionais. O que está profetizado vai acontecer. Na lição da escola sabatina falou algo bem interessante. O sermão é pregado. Quer você ridicularize ou não, mas você vai prestar conta por toda a mensagem que foi pregada. Este é que é o grande problema. Cada um de nós, desde o pregador que pregou a mensagem, assim como aquele que ouviu. Cada um de nós. E ninguém vai estar ao lado para dizer, não, mas a irmã fulana também, o irmão fulano também. Não, é você simplesmente. A Bíblia diz que todos nós iremos de comparecer diante do tribunal de Cristo individualmente. Então lembre-se disso. Querida igreja, diante de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, a gente entende, se está prestes para se cumprir esta profecia, outras profecias devem acontecer em breve. E o que o povo de Deus deve fazer? De qual profecia estou fazendo menção? Profecia do derramamento do Espírito Santo, em grande medida, sobre a igreja de Deus. É sobre esta profecia que estou falando. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João e perceber aqui a sequência de algumas coisas bem interessantes que Jesus vai trazer para os discípulos. Quando a gente lê João, a partir do capítulo 14, o grande problema, amada igreja, é que quando nós lemos a Bíblia, pelo fato dela ter sido organizada em capítulos e versículos, algumas vezes nós temos a tendência de ler porque já temos uma programação automática em nosso cérebro, de que quando eu estou lendo o capítulo 14, se eu ir para o capítulo 15, então já não é o mesmo assunto. Aqui já é outro assunto, não tem nada a ver com o que está no capítulo 14. Mas eu quero pedir aos irmãos e quero passar para vocês aqui um dever de casa. Os escritos sagrados, eles não foram escritos em capítulos e versículos. Não era dessa forma que eles escreviam. Os profetas, os discípulos, os apóstolos, eles só escreviam como se fossem cartas mesmo, documentos. Não era capítulo tal. Jesus é a verdadeira videira. Não, eles não escreviam assim. Eles só escreviam, só relatavam. Mas foi a providência de Deus também que quando esses livros sagrados começaram a ser chamados de canonizados, decidiram organizar em capítulos e versículos. Também estava ali a providência divina. Que isso nos ajuda a organizarmos melhor, a nossa leitura. Agora, vamos pegar aqui algo bem interessante.
Quando chegarem em casa, olha, eu peço encarecidamente, irmão, façam isso. Façam isso. Comecem a ler o capítulo 14. Vocês vão perceber que o elemento narrativo, no seu contexto, é, na realidade, uma informação única. Talvez poderíamos dizer que não foi tudo no mesmo dia. Pode ser que não tenha acontecido no mesmo dia. Mas vocês vão perceber que a cada capítulo ao ser lido, vão perceber que é a sequência do anterior. É uma conversação. Porque, olhem só, Jesus no capítulo 14, ele vai começar a falar para os discípulos, primeiro confortando eles com a promessa de sua volta. Certo? Primeiro versículo, não é isso? Não se turbe vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Isso é maravilhoso. O que Jesus está a fazer? Está a confortar o coração dos discípulos. Quando vocês derem continuidade, vocês vão perceber que Jesus, ele vai começar agora a fazer algo bem incrível. Que é o quê? Para além de confortar, ele vai dizer, olha, eu tenho uma promessa para vocês. Eu sei que vocês acreditam no que eu estou dizendo, que eu vou voltar outra vez, mas olha, tem mais um bônus aqui nessa proposta. Eu vou vos enviar o Consolador. E eu vou dar para vocês o Consolador. Vocês conseguem ver isso? Primeiro ele conforta, né? Ele diz, olha, eu vou. Se isso não fosse, eu não vos teria dito, mas eu vou. E quando eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Portanto, não tenham dúvida, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade da sua vida, então vocês não vão se perder. Então ele vai dizer, olha, eu vou, mas eu vou vos prometer algo. Vou vos enviar o outro Consolador. Olha, não duvidem, creiam em mim, eu sou a verdade. Tá? Então, Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, no capítulo 15, ele vai trazer uma experiência metafórica usando uma parábola através de uma videira. Vocês percebem? E ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O que Jesus estava querendo dizer? Que conexão tem a videira com a promessa do Espírito Santo? Vocês sabem? Jesus está dizendo assim, assim como a videira, os seus frutos dependem do sorvo que ela absorve, que vem das raízes, e elas passam para o ramo, e elas dão fruto. Assim é o Espírito Santo. Se vocês estiverem ligados comigo, eu e o Pai, vocês vão dar frutos do Espírito. Vocês percebem aqui a ligação? É isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês não estarão desligados comigo. Antes, pelo contrário, vocês estarão ligados comigo. Por isso ele disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. E o que acontece? Se eu sou o ramo e ele é a videira, então ele nunca vai estar desligado de mim. Então Jesus está ensinando isso para os discípulos. E quando ele vai dar continuidade no capítulo 16, ele continua falando sobre o mesmo tema. Vai falar sobre a obra do Espírito Santo. Por essa razão, ele vai dizer no verso 8 do capítulo 16, e quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos convencerá do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Agora ele está começando a dizer o trabalho que esse Espírito, o Consolador que estará com eles, faria. Agora, depois de toda essa narração sobre a promessa do Espírito, vem o capítulo 17. O que é o capítulo 17? Eu sei que nas vossas Bíblias tem uma descrição, cada Bíblia tem um subtítulo diferente. Uns veem a oração de Jesus, né, no capítulo 17 por cima, e outros veem escrito que é a oração sacerdotal. Oi? Muito bem.
Uns só vem escrito a oração de Jesus. Na minha só está escrito a oração de Jesus. Nas outras vem escrito a oração sacerdotal de Jesus. Outras versões vêm a oração de Jesus pelos seus discípulos. Agora, peguem em tudo quanto nós apresentamos resumidamente, porque os irmãos vão fazer esse dever de casa e começarem a olhar para as palavras-chave do capítulo 17, do capítulo 14 até o capítulo 16. O que Jesus agora vai fazer no capítulo 17? Ele, na realidade, vai agora, depois de ter dito tudo o que ele falou, desde o capítulo 17, do 14 até o 16, ele agora vai terminar com uma oração intercessória no contexto do que ele falou, do 14 até o 16. Por isso, o verso 1 do capítulo 17 diz: essas palavras Jesus falou e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho para que também o teu filho te glorifique. Vocês agora perceberam o que nós dizíamos no princípio? As primeiras palavras do capítulo 17 deixam bem claro. Quando ele diz: estas palavras Jesus falou. Se o capítulo 17 fosse um outro assunto, nos perguntaríamos: que palavras? Vocês não acham estranho? Alguém chega, estamos falando de um outro assunto, e alguém chega e diz: olha, estas palavras ele falou. Falou o quê? Que a gente não sabe. Vocês não acham estranho? Estas palavras ele falou. É uma referência da narração apresentada anteriormente. E agora Jesus vai começar a interceder para que se cumpra na vida dos seus discípulos aquilo que ele disse anteriormente. Esqueça capítulos. Esqueça capítulos. E ele vai dizer que é chegada a hora. Queridos, é chegada a hora. A palavra do Senhor diz: peçam a chuva seródia no tempo da chuva seródia. E o que o Espírito de Profecia diz? Em que tempo estamos vivendo? No tempo da chuva seródia. E eu quero dizer para os irmãos, a oração feita por Jesus, a fim de que a promessa do derramamento do Espírito se cumprisse na vida dos discípulos, ela também é para nós, e nós vamos ver isso. Eu não vou ler todo o capítulo 17, mas vou me focar nos versículos mais importantes para nós nesta manhã. E os irmãos podem fazer esse exercício, lendo esses capítulos, para que compreendamos o tempo que estamos vivendo hoje. No verso 15, Jesus diz: eu não oro para que tu os tires do mundo, mas para que tu os guarde do mal. Jesus está dizendo ao Pai que o que ele está a pedir para o Pai não é que os arrebate como fez com Elias, não é que os arrebate como fez com Enoque, mas que lhes desse a segurança de que, embora estejam no mundo, eles pudessem glorificar ao Pai, assim como o Pai glorificaria o Filho. E como isso seria possível? Eles estarem no mundo e não serem do mundo. Tal como ele diz no versículo 14. Queridos irmãos, era necessário que os discípulos tinham que estar ligados com o céu. Era necessário que eles tinham que estar ligados com Cristo, que é a videira verdadeira. Como ramos da videira, era preciso que eles tenham que receber o sorvo que sai das raízes, que é o quê? A comunicação, o Espírito Santo de Deus. Seria o elo de ligação que manteria os discípulos no mundo, mas não do mundo.
Por isso ele disse: eu te peço que lhes livre do mal, não para lhes arrancar do mundo. Eles não são do mundo, diz o verso 16. Assim como eu não sou do mundo, santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por causa deles, eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. O que é que nos santifica? E o que é ser santificado pela verdade? É nada mais do que viver a verdade em nossas vidas. Isso é ser santificado pela verdade. É estarmos dispostos a obedecer às orientações de Deus em sua palavra. Isto quer dizer que estamos sendo santificados pela verdade. Agora, o elemento chave da nossa mensagem. No verso 20, Jesus começa a dizer: não somente que eles tenham conhecimento da verdade, não somente que eles estejam sendo santificados pela verdade, mas agora, Pai, oro, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem são estes? Você e eu. Significa dizer que a oração de Jesus que ele fez lá no ano 31 abrange por toda a eternidade, ou seja, até a sua vinda, não por toda a eternidade, até a sua vinda. Mas uma parte dessa oração, ela vai abranger por toda a eternidade. Vocês sabem? Sabem por quê? Vamos ver. Diz o verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vocês agora ali percebem que também esta oração está ligada para toda a eternidade? Se nós temos de ser um com o Pai e com o Cristo, o livro de Apocalipse diz que Jesus deixará de habitar no céu e estabelecerá sua morada aqui na terra, seu trono estará aqui na terra, e por isso João descreve: o tabernáculo de Deus está com os homens, ele habitará com eles e eles serão o seu povo. Vocês sabem que Cristo vai morar aqui por toda a eternidade? Por isso a terra será a capital do universo. Vocês já perceberam o privilégio que o inimigo quer tirar de você? Você será o príncipe do universo. Quando você for para viajar a Júpiter, a Mercúrio, aonde tem outros seres criados, eles, ao verem a sua presença, terão de olhar para você com reverência e dizer: eis ali o príncipe do universo. Queridos irmãos, Satanás sabe disso, por isso quer tirar você do céu, da salvação. Jesus disse aqui na oração que eles sejam um. O que Jesus está dizendo para nós nesta manhã? Que como sua igreja, nós precisamos estar unidos. Precisamos ser um só corpo. O corpo de Cristo não é esfacelado, o corpo de Cristo não é dividido. O corpo de Cristo não é átomo. Quando eu estou falando isso, não estou falando de uma uniformidade, mas estou falando da unidade no espírito, no propósito. E nós vamos ver o que o Espírito de Profecia fala sobre isso. Quantas e quantas vezes nós na igreja não estamos sentados, carregamos conosco o falar do mundo. Estamos unidos, mas não misturados. Você já ouviu alguém falar isso?
Isso funciona para o povo de Deus? Unidos, mas não misturados? Como assim unidos, mas não misturados? Isso é possível? Vocês já viram um ramo numa árvore que está unida àquela árvore, mas não está misturado com os outros ramos? Vocês já viram? Queridos irmãos, unidos, mas não misturados. Sabe o que isso prova? Se você diz que você está unido na igreja, mas não misturado, é porque você não está ligado com Cristo. E nós vamos ver isso. Verso 22. Olha o que diz agora Cristo. Dei-lhes a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos. Que glória é essa? Que glória é essa que Jesus está falando aqui? Ele disse: dei-lhes a glória que tu me deste, para que ele seja um como nós somos um. A mensagem do primeiro anjo diz que temei a Deus e dai-lhe glória. Como é que nós glorificamos a Deus? Paulo diz que glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E nós aprendemos na vez passada sobre a modéstia. Ainda temos um rascunho ali no quadro. Quando compreendemos que os filhos, as filhas de Deus, não se enfeitam com esmalte. A gente apresentou aqui, vimos, comprovação científica do perigo que o esmalte faz, o verniz nas unhas. Vimos biblicamente, temos ali o significado das palavras etimológicas, o que significa decência, o que significa modéstia, o que significa quando a Bíblia fala no livro de Pedro 3:3, que as mulheres santas que se preparam para o céu não usam joias. Vocês se lembram? E o que vemos hoje? As igrejas não querem falar disso, porque aí, queridos irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo transforma vidas. Não mantém as pessoas na prisão do pecado. Vocês sabiam que o ato de colocar pendentes, brinco no nariz e uma quantidade de brincos na orla das orelhas é símbolo da escravidão no passado? Simbolizava que você pertencia a um determinado dono? E hoje muitos estão presos no pecado, escravos do pecado. Nós vimos isso. Glorificar a Deus é viver em harmonia com a sua vontade. Glorificar a Deus é obedecer a sua palavra. Glorificar, essa glória que Cristo está dizendo, que ele diz, eu dei-lhes a glória que você me deu. Será que quando o mundo olha para você, consegue dizer, esta é uma filha de Deus? Você tem a ousadia de dizer isso? Que você é visto como uma filha de Deus diante do mundo? O que é que o mundo está olhando para você? O que é que o mundo diz quando olha para você? Eu não estou falando simplesmente no exterior, porque muitas pessoas vestem-se bem, blusa de mangas compridas, saias compridas, mas o seu caráter é completamente contrário ao caráter de Cristo. Não é isso que importa. Mas lembrando que o que está no interior é revelado no exterior. Não é possível você ser uma mulher, um homem temente a Deus e que o seu exterior revela que você é uma filha de Jezabel ou então é uma seguidora de quem? Quem se lembra que nós tivemos aqui? Quem é a dona, a que inventou o esmalte? Quem é? Cleópatra. Ou você é discípula de Cleópatra, ou então você é uma filha de Jerusalém, filha de Sião. Vocês percebem, queridos irmãos? Precisamos glorificar a Deus. Jesus disse que a unidade entre os discípulos será o maior catalisador, a força motriz que levará o mundo a crer que ele, Cristo, veio ao mundo
e que na realidade sua morte não foi em vão. Por isso ele disse no versículo 21, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer que Cristo veio ao mundo quando as pessoas olharem para os que se dizem ser filhos de Deus, a maneira como eles se dão uns com os outros, a unidade que existe entre eles, testificará se Jesus realmente veio ao mundo ou não. Agora, o que acontece? Você que é cristão, aí você está em fofoca com aquela pessoa que não é cristã ou que não é da sua congregação, falando mal da sua irmã em Cristo. Que testemunho estamos a dar no mundo? A favor de Cristo ou contra Cristo? Estamos juntando para o reino ou espalhando o reino? Queridos irmãos, agora vejam, para que nós sejamos um com o Pai, Jesus no verso 23 vai dizer, eu neles. Quem deve estar em nós? Cristo. Vocês lembram da mensagem passada, Colossenses 1, verso 27? Cristo em nós é a única esperança para a glória. Então, para que a unidade do povo de Deus, de acordo com o verso 21, e a fim de que o mundo creia que Cristo veio a este mundo, é necessário que cada um de nós tenha Cristo nele. Em outras palavras, se hoje temos o problema de fofoca, irmãs da mesma congregação que não se falam, irmãos da mesma congregação que estão em inimizade. Maranata, Senhor vem, feliz sábado, somente aqui na congregação. Mas ao longo da semana estão em rixa, lançando-se palavras duras pelos Facebooks, pelos WhatsApps, pelos Instagram. Mas no sábado, Maranata, o Senhor vem, feliz sábado. Isso é prova de que tanto você quanto aquela pessoa ainda não receberam Cristo no coração. Vocês percebem? Cristo apenas está batendo a porta do seu coração, e se ele está batendo, porque está do lado de fora. Porque ele disse, eu estou batendo, mas o meu propósito não é ficar batendo, eu quero entrar e ceiar com você, e você comigo. Jesus disse, eu neles, Cristo em nós. Por isso, Paulo, no livro de Gálatas, diz que porque vocês sois filhos, Deus envia aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, Rabá, que quer dizer Pai. Por isso ele disse, eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Mais uma vez, Cristo faz uma repetição e ampliação do que disse antes. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu neles, tu em mim, a fim de que eles possam ser aperfeiçoados na unidade. Porque esse é o propósito do Espírito de Deus sobre a sua igreja. A fim de que sua igreja seja una, indivisível. Agora, o que isso quer dizer? Significa dizer que todos teremos a mesma maneira de pensar? Quer dizer que todos nós teremos as mesmas capacidades? Isso aqui é unidade? Não, não é isso. Jesus está dizendo que a sua igreja é composta de diferentes pessoas, de diferentes dons, diferentes capacidades, diferentes temperamentos, e podem ser unidos nessa diversidade. Porque o Espírito é o mesmo. Vocês lembram de Efésios capítulo 4? Um só Deus, um só batismo, um só Espírito. É isto que Jesus está querendo dizer, queridos irmãos. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e que o amaste
assim como me amaste. Queridos, a unidade na diversidade é a nossa única saída. Nossas mentes nem sempre correm pelos mesmos canais. Nem todos nós recebemos a mesma obra. Deus tem dado a cada homem sua obra de acordo com as suas diversas habilidades. Há diferentes tipos de obras a serem feitas. E obreiros em diferentes capacidades são necessários para a igreja de Deus, diz a serva do Senhor, em manuscrito 52 de 1904. O que é que nos diz aqui o Espírito de Profecia? Que a unidade na diversidade quer dizer que Deus tem dado a cada homem sua obra de acordo com as suas diversas habilidades. E há diferentes tipos de quê? Há diferentes tipos de obras a serem feitas. Nós não vamos fazer tudo. Eu tenho dito várias vezes. Alguns de nós somos como o servo mau que recebeu um talento. Ai, o Senhor, como ele é muito mau demais, eu não quero ter problemas com ele. Se eu arriscar, tentar investir, vai dar tudo errado e ali quando ele chegar vai botar eu na prisão, vou ser castigado. Então o que é que eu vou fazer? Vou cavar um buraco lá em casa e vou enterrar e fica lá. Até parece que dinheiro germina, né? Alguém já plantou dinheiro e no dia seguinte saiu uma árvore de reais e de semana a semana ou de mês em mês saem os frutos de reais e é só ir lá e começar a tirar e levar para fazer compras? E se isso fosse, eu não sei como o governo teria que tratar dessa situação. Queridos irmãos, muitos de nós, Deus nos deu talentos. Você que tem o dom, eu sei que tem pessoas que têm o dom de visitar. Sabem por que elas não visitam? Porque a igreja não está unida. Porque se ela for visitar a irmã fulana, ela está preocupada. Ela vai pensar assim, sinto que eu preciso visitar a irmã fulana. Mas só que se eu for lá visitar a irmã fulana, a primeira coisa que ela vai pensar é que eu estou a espiar a vida dela. Então não vou. Melhor sentar. Quem venceu? Quem venceu? Cristo ou Satanás? E por que Satanás venceu? Porque a igreja não é uma. Não está unida. Deus nos deu uma obra. Cada um de nós. Ai, como eu fiquei chateado, o fulano me chateou, eu também já não vou mais lá na frente para cantar. Deus vai cobrar o talento que você tem. Você sabe quantas pessoas são mais tocadas pela música do que propriamente por essa voz que está sendo soada além dos textos bíblicos? Você sabia quantas almas você pode ganhar se vocês fazerem um evangelismo? Peguem na caixa de som, levem o microfone, coloquem folhetos de lado. Vocês não precisam ter alguém lá para começar a gritar: Jesus está voltando, arrependam-se. Mas coloque alguém que tem o dom do cântico. Coloque o microfone ali. Comece a cantar louvores de esperança para as pessoas. Vocês verão quantos serão tocados pelo evangelho. Irmão, eu não sei evangelizar, eu não consigo sair e distribuir folhetos, livrando conflito. Queridos, você canta? Então use esse talento. Quero contar para vocês que numa campanha de evangelismo que eu havia realizado já há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, queridos, eu ganhei uma família inteira, a mãe e a filha.
Nesse evangelismo, o que tocou o coração dessas pessoas foi o quê? Enquanto saíamos do local, e que em particular especialmente era no quintal da minha sogra, porque nós não tínhamos um lugar para fazermos aquela campanha. Deus colocou em meu coração, realize uma conferência aqui nesse bairro. Eu fiquei, eu não tenho dinheiro para pagar um local. E eu disse, conversa com sua sogra, ela vai dar o quintal dela. E eu fui lá e disse, mãe, porque nós lá na África, uma sogra é mãe, a gente chama mesmo de mãe. Mãe, eu preciso do seu espaço aqui no quintal para realizar a conferência. Eu disse, filha, está à vontade. Certo dia, enquanto saíamos do local, íamos acompanhando algumas visitas que estavam lá. Andávamos com um jovem que tem o dom de cantar. E ele, com sua guitarra, enquanto nós íamos acompanhar aquelas visitas, começamos a cantar hinos. E as pessoas, enquanto passávamos, elas olhavam e ficavam admiradas. Mas quem são estes? Que pessoas são estas que estão andando e louvando a Deus? E vinha lá na frente 3 jovens, todas embriagadas, e uma delas era a mãe da jovem que estava indo conosco para acompanhar aquelas visitas. E quando elas se aproximaram, ouviram o hino que nós cantávamos com alegria e júbilo, elas disseram, parem, não andem mais, parem aqui, continuem cantando para nós. E continuamos a cantar, e elas choravam, e no final nos abraçaram e disseram, nós queremos abandonar o mundo. Queridos irmãos, será que nós compreendemos o poder de cada talento que nós temos? A Igreja de Cristo precisa realizar a sua obra. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, o ano de 2024 é o último ano que teremos maior liberdade. Eu estou dizendo isso não porque sou louco. Preste atenção no que eu estou dizendo, irmãos. Daqui a pouco nós já não teremos maior liberdade para pregar. E se nós não aproveitarmos agora, e se agora nós não temos coragem, como teremos coragem sob pressão e sob proibição? Como? Deus deu a cada um de nós uma obra a realizar. Eu louvo a Deus pelo Eduardo, que tem estado a se esforçar bastante. Eu estarei orando sempre que Deus te dê essa habilidade de continuar tocando. Vocês já imaginaram vocês organizarem uma orquestra propositalmente? Numa das praças aqui de Ji-Paraná, levamos os nossos equipamentos lá com a caminhonete, colocamos ali o pessoal preparado para distribuirmos literatura ao grande conflito, tocando enquanto alguém canta. Queridos irmãos, Deus está dizendo, usem os talentos que vocês têm nas mãos, vocês não estão em falta de nada. Ah, Senhor, eu não tenho nada, eu não sei falar. Quem disse que você não sabe falar? Mas para falar mal, para fazer crítica, para sair palavras de ofensa, palavras ríspidas, nós somos hábeis nisso, somos bons nisso, somos versáteis. Mas agora, para falar de Jesus, Senhor, eu não sei falar. Que desculpa é essa? Você não precisa ser um pregador como eu. Você só precisa estar disposto a ser usado por Deus. É só isso que você precisa fazer. Porque ser pregador não é vantagem. Alguém pode ser pregador intelectual, mas não ser um homem chamado por Deus. Vocês percebem? A serva do Senhor continua dizendo, Cristo é um com o Pai, mas Cristo e Deus são 2 personagens distintos. Leiam a oração de Cristo no capítulo 17 de João e verão que esse ponto será claramente destacado. Mas há uma unidade que deve existir entre Cristo e seus seguidores. Não destrói a personalidade de nenhum dos 2. Eles devem ser um com Cristo, assim como ele é um com o Pai. Review and Herald, do dia 1/6 de 1905.
Que afirmação maravilhosa feita por Cristo em relação à unidade da sua igreja. A união que existe entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade de nenhum dos dois. São um. Um em quê? Em que nós temos que ser um com Cristo, queridos irmãos. Um em pensamento, propósito e caráter, mas não em pessoa. Jesus quer que nós sejamos um com Ele. Qual tem sido os teus pensamentos? Qual é o caráter que você está formando hoje? Qual é o teu propósito? Nós vimos aqui na escola sabatina. Qual é a visão que o mundo tem de trabalho? Qual é a visão que o mundo tem de ganhar dinheiro? O mundo está virado com um pensamento egoísta. E o mais terrível é que até uns usam do evangelho para extorquir e roubar dinheiro. Sim, irmãos, parece estranho. E eu acabei de descobrir hoje, por isso que os irmãos notaram hoje, eu cheguei um pouquinho atrasado na escola sabatina. Porque Deus nos deu a graça. E eu, quando descobri tudo isso, eu me coloquei de joelho e comecei a dizer: glória a Deus, obrigado, Pai. Porque Deus nunca e jamais permite que o inimigo brinque com o seu povo. Queridos irmãos, precisamos cultivar o caráter de Cristo, buscar o caráter de Cristo em nós. Porque não adianta conhecer os tempos, não adianta conhecer profecia, não adianta vir todos os sábados na casa de adoração. Se você e eu não estivermos ligados à videira e começarmos a nos alimentar do sorvo das raízes, o homem torna-se participante da natureza divina ao receber do Espírito de Deus e conformando-se à lei de Deus. Quando é que você se torna participante da natureza divina? Quando você se conforma a quê? A lei de Deus. Vocês percebem, irmãos, quão simples é você ser participante da natureza divina? Perceba quão simples é você estar ligado com Cristo, Cristo em você. O que é conformar-se, queridos irmãos? Isto é o que está a nos faltar, queridos. Nos conformemos com a vontade de Deus em nossas vidas, estar dispostos a depender da vontade de Deus em nossas vidas. Senhor, se é isso que você quer, eu estou disposto a obedecer, faça esforço. Senhor, está difícil. O Senhor vai te dizer: filha, continua, filho, continua, você pode. Só que a maioria de nós nem esse exercício está fazendo. E queremos uma transformação mágica. Isso não vai acontecer, irmãos. Você precisa realizar a sua parte como ser humano para que possa ser participante da natureza divina. O homem é feito completo em Cristo Jesus mediante a obra do Espírito Santo na mente humana. A unidade em Cristo estabelece um vínculo de união mútua. O que é que diz aqui a pena da inspiração? A unidade em Cristo estabelece o vínculo de união mútua. Então, qual é o segredo para haver união mútua na igreja? É cada um de nós estar unido com... Porque se você acorda de manhã, o teu maior desejo é estar na presença do Senhor. O irmão Jocil, todas as manhãs, eu me lembro quando estava hospedado em casa do irmão, sempre que saía do quarto, ele fazia lembrar o meu pai. Eu quase que chorava, porque eram os hinos que eu muito ouvia. Como ele não conhecia, depois ele passou a gostar, parece mais do que eu. E todas as manhãs na meditação, que eu colocava sempre na minha meditação, colocava assim, o fundo baixo, ouvindo esse hino. Aquele hino que diz assim: meu Deus e eu andamos sempre juntos, quais bons amigos juntos a passear, dadas as mãos, alegre conversamos, sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar.
Queridos irmãos, se de manhã o teu propósito é comunhão com Cristo, e ao longo do dia o seu coração conectado em oração silenciosa, e de noite fazer a meditação do culto familiar, e o outro irmão ao lado tiver o mesmo espírito e a mesma experiência, vocês acham que quando vocês se encontrarem em casa, a conversa vai ser falar da irmã ABCD? Vocês acham? Não. Sabe qual vai ser a conversa? Irmã, você não imagina a meditação que tive hoje. Que meditação maravilhosa. Olha, sabe, eu vou partilhar com você. Olha só, nós estávamos na meditação familiar. Olha, lemos uma declaração maravilhosa. Olha só o que diz aqui. Olha como Deus é bom, irmã. Vamos nos preparar para a volta de Jesus. Esse será o tema das nossas conversações. Essa será a nossa vida, queridos. Não é que você não pode, você pode, mas você está permitindo que Satanás tome as rédeas da tua vida. Você não precisa continuar desse jeito. Você pode ser uma pessoa diferente, porque você é uma pessoa diferente. Mas sabe o que o diabo faz? Ele diz para você, não, você sabe como é que você já é assim mesmo, você já nasceu desse jeito. Até porque se lembra, na tua família todo mundo é assim, nervoso, nervosa, agitado, agitada, então siga em frente. Não, você não é não. Jesus morreu por você para retirar de você todos os traços que você herdou dos teus pais. A morte de Cristo não foi simplesmente só para retirar o pecado da raça humana, mas até para transformar o seu caráter, seu temperamento. Talvez você chora de noite e se pergunta, Senhor, mas por que eu sou assim? Eu não consigo suportar as pessoas, eu sou tão chata, sou tão chato, eu não consigo me segurar, já explodo, já quero bater, já quero extrapolar e depois eu me arrependo, você chora e você chora. Eu quero dizer para você, você consegue, você vai conseguir. Segure nas mãos de Deus. Segure nas mãos de Deus, você pode ser transformado. Queridos irmãos, quando a unidade com Cristo existir individualmente, essa unidade se demonstrará mutuamente na sua igreja. Essa união, queridos irmãos, é a prova mais convincente diante do mundo da majestade futura de Cristo e seu poder para eliminar os pecados. Manuscrito 101, de 1903. É a ausência de Cristo na alma e ao acariciar a autossuficiência que conduz à disseção. É o quê que causa a disseção, irmãos? A ausência de Cristo em nós. É a ausência de Cristo em nós. Porque se Cristo estiver em nós, queridos, se a minha irmã cometeu algum erro contra mim, você vai chegar e vai abraçar e vai dizer, irmã, por favor, me perdoe, eu não devia ter procedido daquele jeito. E você com amor vai dizer, minha querida irmã, obrigado por Cristo tocar no seu coração, e vocês vão se abraçar, e vocês vão ajoelhar, e vão orar, e vão dizer, Senhor, obrigado por nos dar essa reconciliação, nos ajuda a nos amarmos, eu quero amar muito a irmã B, me ajude, Senhor, nos ajuda a sermos uma só, porque temos um único propósito, que é a eternidade. Queridos irmãos, isso é o que o Senhor está pedindo de nós. Estudem o capítulo 17 de João e aprendam como orar e viver a oração de Cristo. Não apenas aprender como orar, mas viver a oração de Cristo. Ele é o Consolador e habitará em seus corações, tomando a sua alegria completa, queridos irmãos.
Cristo quer habitar em nós. E você precisa permitir que Ele faça isso hoje em seu coração. Em que consiste a unidade, queridos? Esta unidade não existe porque todos têm a mesma disposição, o mesmo temperamento e pensamento, e pensando da mesma coisa, na mesma sintonia. Não possuem o mesmo grau de inteligência, não têm as mesmas experiências. Nunca numa igreja há diferentes, ou seja, numa igreja há diferentes dons e variadas experiências. Em matéria de conhecimento temporal, há uma grande variedade de formas de administração. No entanto, essas variações no mundo de trabalho, no exercício dos dons, não criam disseção, nem discórdia e desunião. Não criam. Porque diz aqui, um homem pode estar familiarizado com as Escrituras, em alguma porção particular da Escritura, pode ser especialmente apreciada por ele. Outro vê outra porção com muito mais importância. E assim, um pode aprender um ponto de vista e o outro do outro ponto. E ambos podem ser de maior valor. O que isso quer dizer? Você não precisa dizer que o fulano conhece mais que o outro. E você quer escolher e preferir quem tem mais conhecimento. Não. Você pega um pouco do conhecimento desse, um pouco do conhecimento daquele, e você forma o conhecimento que você precisa. Vocês percebem por que na igreja Deus tem essas diferenças? É para isso. É para o aperfeiçoamento. Certa vez, conversando com algumas irmãs lá no sítio, eu disse, você acha que a tua mão é perfeita ou imperfeita? Olha para a sua palma da mão. São 5 dedos. Vocês percebem que cada um deles tem uma medida diferente? Você acha que os teus dedos, a tua mão é perfeita ou imperfeita? Se eu tiver que olhar no contexto lógico das coisas, a minha mão não é perfeita. Porque os dedos têm dimensões completamente diferentes. Este é mais pequenino, esse é um pouquinho mais alto, esse um pouco mais abaixo, esse mais abaixo. Que perfeição tem nisso? Tem toda a perfeição. Sabem por quê? Porque com essa diferença, ela nos dá maior consistência de quando nós seguramos alguma coisa, se não quisermos largar, esta coisa não cai. Do que se ela estivesse na mesma dimensão, escorregaria com maior facilidade. Vocês percebem a perfeição disso? Então Deus quer aperfeiçoar a sua igreja na diferença dos dons, na diferença de temperamento, na diferença de comportamento, na diferença de habilidade. Mas com certeza que todos nós alcancemos o caráter de Cristo somente. Amada igreja, a igreja pode até aprovar alguma resolução após resolução de algum ponto de conhecimento, mas nada pode aperfeiçoar a unidade na igreja, a não ser o espírito de paciência semelhante ao de Cristo. Material de 1888, volume 3, página 255. A igreja pode chegar a várias resoluções. Quem não está a concordar, o irmão está a entender mal aquele texto. Expulsa da igreja. Isso não é que vai fazer a igreja manter unida. É o Espírito imbuído no coração de cada um de nós. Isso trará a unidade da igreja de Deus. Querida igreja, que cada um de nós possa buscar unir-se com Cristo, para que possamos ser um na sua igreja. E quando formos um, antes de terminar, olhem o que aconteceu na igreja do passado, quando eles se tornaram um. Porque Cristo havia soprado sobre eles
o Espírito Santo, de acordo com o livro de João, capítulo 20. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 1 é descrito. E quando o dia de Pentecostes chegou, completamente todos eles estavam unânimes em um lugar. Vocês percebem? Que o Espírito de Deus traz no coração. Cristo havia soprado sobre eles o Espírito da conversão. Ele soprou e disse: recebam o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, o que é que eles receberam? Poder. Alguns acham que foi naquele dia que eles receberam o Espírito Santo. Não, eles não receberam o Espírito Santo naquele dia. Leiam bem o texto bíblico. O livro de Atos, ele não diz que foi naquele dia que eles receberam o Espírito Santo. Mas se vocês perceberem bem, vão olhar e vão entender que o que eles receberam naquele dia foi poder. Porque, olhem só, Jesus fala: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Então, o que eles receberam naquele dia? Poder, queridos irmãos. Porque Jesus já havia soprado sobre eles o Espírito. Então, o que aconteceu foi uma adição do Espírito. Mas de uma forma para que eles tivessem o quê? Poder, coragem. A palavra poder aqui no livro de Atos, no grego é dinamos. É a mesma palavra que define dinamite, para explodir. Vocês percebem? Então, queridos irmãos, que cada um de nós possa buscar de Cristo esta unidade. E a gente vai ver que depois, no capítulo 4, os irmãos vão ver que depois disso, a igreja, ou seja, ainda no capítulo 12, a partir dos versos 42, ali é descrito como estava a unidade da igreja. Aí diz que continuamente eles estavam firmes na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Verso 43, e sobreveio o temor de toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44, e todos que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum. 45, e vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. 46, e eles perseveravam diariamente em comum, em unanimidade, no templo e no partir do pão, de casa em casa. Comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. 47, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Queridos, que o Eterno nos possa abençoar, que Ele nos possa guardar, que cada um de nós possa buscar unidade com Cristo. Queridos irmãos, Jesus abalou o mundo com 12 homens. E nós temos aqui mais de uma dezena de pessoas. Nós podemos abalar, sim, também nos nossos dias, as nossas cidades, com o Evangelho de Cristo, começando primeiramente conosco. Que cada um de nós possa buscar unir-se à divindade, para que, ao estarmos todos nós unidos com a divindade, poderemos nos tornar um só corpo, a Igreja de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai eterno, louvamos o teu nome porque o Senhor é bom. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias. Nós estamos nos aproximando dos últimos acontecimentos da história do mundo e o Senhor requer que o seu povo esteja unido para que a promessa do derramamento do Espírito nos últimos dias possa se tornar efetivo e claro. Ajuda-nos, Senhor, para não perdermos tempo com coisas que não nos ajudam na nossa edificação. Hoje muitas pessoas têm um espírito negativo contra outras porque têm uma ideia diferente, porque pensam diferente. E nós lemos, Senhor, nesta manhã, pelos testemunhos, que não é isso que o Senhor está requerendo do seu povo. Pai, ajuda-nos, Pai, para que a unidade que o Senhor pela qual orou possa se tornar uma realidade na sua igreja a nível do mundo, Senhor. Que todos nós possamos nos unir num só propósito,
deixarmos de lado o espírito sexista que existe. Queremos tentar saber se aquele irmão crê nisto ou crê naquilo, mas existe um único propósito do qual deve nos unir: advertirmos o mundo que estamos nos últimos dias e devemos, Senhor, cumprir com esta obra e dizer para eles que não recebam a marca da besta e que o papado nos últimos dias se levantará contra aqueles que querem ser fiel à tua verdade, Senhor. Que seja esse o nosso propósito, levarmos a mensagem do terceiro anjo, Pai. Una a sua igreja, una o seu povo, para completarmos a tua obra nesses últimos dias. Perdoa os nossos pecados, aonde nós temos falhado, Senhor. Nos ajude a andarmos em harmonia com a tua vontade. Se ainda estávamos separados de ti, Senhor, nos ajude para que dia após dia possamos nos aproximar mais de ti. Esteja com a tua igreja, una os corações dos teus filhos, para que sejamos um só homem, um exército, para podermos levar a tua obra avante. É o que lhe pedimos, não porque haja méritos em nós. Esperamos receber em Cristo Jesus. Amém.